Olá! Bem-vindo ao nosso podcast Processos Coletivos. O tema de hoje é Eficácia Territorial da Sentença. Texto de José Tessainer, narração de Paula Garcês Correia da Silva e Alessandra Galo. Em 20 de março de 2014, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, relator o ministro Benedito Gonçalves, que a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional, desde que tenha sido proposta por entidade associativa de âmbito nacional, tenha sido ajuizada contra a União e tenha sido distribuída no Distrito Federal. Disse o relator. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a sentença proferida em ação coletiva somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu, e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda. Não obstante, melhor analisando a questão, entendo que a hipótese dos autos revela peculiar situação, pois se trata de ação coletiva proposta no Distrito Federal por entidade associativa de âmbito nacional, de forma a permitir a eficácia subjetiva da sentença a todos os substituídos residentes no território brasileiro. Afinal, o artigo 2A da Lei 94/94 apenas estabelece que a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa na defesa dos interesses e direitos de seus associados abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, enquanto que o artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal prescreve que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato, que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal, sendo Brasília a capital federal, sede constitucional de representação política e administrativa da União. Assim, na hipótese de ação coletiva proposta contra a União no Distrito Federal, por entidade associativa de âmbito nacional, impõe-se o entendimento de que a competência territorial do órgão prolator, para o fim de aplicar o preceito do artigo 2A da Lei 94/94, seja o território nacional. Em suporte a esse entendimento, deve ser considerado ainda que o inciso 21 do artigo 5º da Constituição da República prescreve que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Trata-se de preceito constitucional fundamental que, interpretado de forma sistêmica com os artigos 109, parágrafo 2º e 18, inciso 21 da Constituição Federal, conduzem à necessária eficácia nacional da sentença coletiva na espécie. Acrescente-se, por fim, que os princípios da razoabilidade, economia, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional também conduzem a tal conclusão, tendo em vista ser inconcebível considerar que o mesmo autor, sindicato de âmbito nacional, deva propor ação contra a mesma ré, União, com o mesmo objeto, em cada um dos estados da federação, de forma a contemplar todos os substituídos residentes no território nacional, vulnerando, sobremaneira, a legitimação constitucional das entidades associativas. Portanto, repita-se, à luz das normas constitucionais supra e da própria redação do artigo 2A da Lei 94/94, a eficácia subjetiva da sentença coletiva abrangerá os substituídos domiciliados em todo o território nacional desde que, proposta por entidade associativa de âmbito nacional, contra a União, no Distrito Federal. No dia 27 de março de 2014, reafirmou o Superior Tribunal de Justiça o alcance nacional da decisão proferida em ação civil pública. Disse o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, ao julgar os embargos de declaração em pauta. A decisão ora embargada foi clara. Com efeito, consignou-se que a questão da abrangência nacional da sentença proferida na ação civil pública adveio da coisa julgada formada naquela ação. Repita-se trecho do voto do relator do recurso especial, eminente ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que tão bem solucionou a questão ao consignar. A ação civil pública em comento
havia sido inicialmente proposta na comarca de São Paulo. Porém, justamente a fim de atender ao alcance nacional pretendido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, acolheu-se a exceção de incompetência oposta pelo réu e declinou-se da competência para o Distrito Federal. A sentença proferida naqueles autos reconheceu expressamente a extensão nacional da decisão, tendo consignado o seguinte: igualmente, tenho por arredada a questão da inépcia da inicial, posto não ter sido delimitada a abrangência da ação. É que, uma vez acolhida a tese, esposada na exceção de incompetência, remetendo-se os autos para a Justiça do Distrito Federal, considerou-se o âmbito nacional da demanda. Fica, portanto, extreme de dúvidas a abrangência nacional e o efeito erga omnes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em grau de recurso, confirmou a abrangência nacional do feito, tendo expressamente reconhecido, ainda conforme o trecho citado, no acórdão recorrido. No que respeita ao alcance da sentença, levou-se em conta o âmbito nacional da demanda. Há, assim, coisa julgada a respeito do tema, não se podendo, no curso do feito executivo, reabrir a discussão acerca do alcance da sentença, sob pena de violação do artigo 471 do Código de Processo Civil. Note-se que o fato de não se ter consignado, no dispositivo da decisão proferida na ação civil pública, a abrangência nacional da demanda não afasta a imutabilidade da coisa julgada quanto ao ponto. Eventual incorreção da decisão transitada em julgado deve ser suscitada, não em execução, mas em sede de ação rescisória, que configura a via adequada para tanto. Prosseguiu o ministro Luiz Felipe Salomão. Verifica-se que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se encontrando na hipótese quaisquer dos vícios previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, a inquinar tal deciso. Dessa forma, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, e autorizado pelo princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes aclaratórios como agravo regimental. Por fim, consigne-se que o recurso mostra-se manifestamente infundado a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo regimental e nego-lhe provimento, aplicando à parte recorrente multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia. Comentário. O artigo 16 da Lei 7347, com a redação dada pela Lei 94, estabelece que a sentença, proferida em ação coletiva, faz coisa julgada erga omnes, nos limites territorial da competência do órgão prolator. Trata-se de dispositivo muito criticado pela doutrina. No segundo caso aqui comentado, não houve propriamente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão, porque fundada a decisão na existência de coisa julgada a respeito da matéria. No primeiro caso examinado, afirmou-se a eficácia subjetiva da sentença coletiva em todo o território nacional, desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional, contra a União e no Distrito Federal. Ora, afirmada, como se tem afirmado, a competência concorrente do Foro do Distrito Federal e o da capital de Estado, não parece lógico restringir o alcance nacional às decisões proferidas pela Justiça do Distrito Federal, pois o território do Distrito Federal não abrange todo o território nacional, como parece decorrer do acórdão. Parece claro, porém, que se caminha no sentido de se negar a eficácia à limitação territorial estabelecida pelo artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio.